Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado, a matéria, exposta nesse plano, do 6º ano do ensino fundamental, o seu volume 1, da 2ª semana. Nós vamos trabalhar a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. O objeto de conhecimento é o sujeito sociocultural. A habilidade que nós, professores, esperamos que vocês, alunos, venham concretizar com esta aula é analisar modificações nas paisagens, certo? Os diferentes tipos de sociedade, com destaque, então, para os povos originários. Continuaremos com esta habilidade aqui na 2ª semana de atividade do nosso plano de estudo tutorado. Os conteúdos relacionados serão paisagens do campo e da cidade, povos originários e sua forma de produzir o espaço. Lembrando que estes conteúdos eles são interdisciplinares. O que é um conteúdo interdisciplinar? É um conteúdo que também é abordado em outras disciplinas, talvez com outras habilidades. Nesse caso, nós estamos falando de história, arte e ensino religioso. Então, nessa semana, nós vamos estudar a relação dos povos indígenas com a terra. Nós esperamos que você possa entender como que os povos originários, ou seja, os indígenas, se organizavam no território, como eram suas crenças, seus hábitos, a sua cultura, e como isso tudo influenciavam nas relações que estabelecem com os elementos da natureza. Só relembrando da última aula, os elementos da natureza são os elementos naturais. Elementos estes que a própria natureza criou. Uma floresta, uma rocha, um solo, um rio, uma cachoeira. Tá bom? Vamos aos conceitos relacionados a esta aula. Os povos indígenas e suas relações com a natureza. Ao pensarmos as relações dos índios com a própria natureza, nós devemos ficar atentos a alguns fatos. O fato de que a natureza não se apresentava e não se apresenta de forma homogênea é um dos fatos. E sim, ela é composta por uma variedade de ecossistemas, uma diversidade de ecossistemas. Ou seja, tem um conjunto de fatores físicos, ecológicos e bióticos, que caracterizam este ecossistema. E também vai determinar a vegetação, a natureza de um determinado lugar. Tá certo? E isto vai trazer uma dimensão variada para o que nós chamamos de espaço geográfico. Então, pensando desta forma, a natureza irá integrar outros elementos, outras substâncias, até mesmo estudados por outras ciências, por outras disciplinas. Por exemplo, a biologia, ela trabalha alguns conceitos da geografia. Então, são conceitos interdisciplinares também. O conceito de minerais, de gases, elementos climáticos, tanto isolados quanto comuns, o estudo dos organismos vivos, como as plantas, os fungos, os animais. Então, a geografia ela vai se desdobrar sobre esse estudo de como que os indígenas eles se relacionavam com a vegetação, de forma que a vegetação, a natureza, ela se apresentava de forma diversificada. Nesse sentido, ao contemplarmos acerca de mais de 560 terras indígenas no Brasil, nós devemos considerar que estas terras estão situadas em sistemas ecológicos bem característicos e diferentes um do outro. Assim, nós podemos dizer que o meio ambiente onde nós vivemos e constituímos a nossa vida, o meio ambiente e seus variados ecossistemas devem ser reconhecidos. De que forma?
como um fator gerador do processo cultural. Ou seja, a cultura do povo, ela pode sim ser influenciada pela vegetação existente no lugar. Os indígenas, eles não tinham e não têm a mesma cultura de forma uniforme. Muito pelo contrário, nós temos várias tribos, vários costumes e hábitos diferentes, de forma que a própria vegetação contribuiu para que isso tudo acontecesse. Na medida em que os índios se organizavam de forma social, eles tiveram que desenvolver estratégias de adaptação. Nós temos uma vegetação da floresta amazônica com mais exuberância, uma maior capacidade produtiva, com uma grande quantidade de água. Mas também temos outros ecossistemas com uma vegetação mais rala, mais rasteira, mais pequena, ou até mesmo inexistente. Então, deve-se adaptar a questão de sobrevivência naquele meio ambiente, onde está presente, então, aquele ecossistema que o indígena colocou como forma de vida. Então, tradicionalmente, as sociedades indígenas, elas não fixavam ao mesmo território por muito tempo. As aldeias indígenas eram organizadas levando-se em consideração a quantidade, a qualidade e até mesmo a distribuição espacial dos recursos indispensáveis para a sua sobrevivência e até mesmo desenvolvimento. Ou seja, eles iam até onde estavam esses recursos, recursos como alimentação, água, recursos onde poderiam então se desenvolver e sobreviver. Aqui mais adiante, nós vamos falar um pouco sobre os parceiros da preservação ambiental. Apesar de não serem naturalmente ecologistas, os índios têm consciência da sua dependência, não apenas física, mas também cosmológica em relação ao meio ambiente. Nós temos aí as ações indígenas com caráter preservacionista. Eles procuram na natureza, e tentam absorver do que dela precisa, mas levando em consideração também a sua preservação. Em função disso, foram desenvolvidas formas de manejo dos recursos da natureza, e tem mostrado fundamental para a preservação da cobertura florestal do Brasil. Nós temos aí o índio atuando no meio natural, no ecossistema, de forma que ele preserva o meio ambiente onde ele vive, que, por sinal, ele precisa dessa preservação até mesmo da sua própria vida. Então, nós temos um caráter preservacionista, e inclusive ali, naturalmente ecologista, das atitudes dos índios no meio ambiente. Trata-se, então, de um fato visível nas regiões onde o desmatamento tem avançado com maior rapidez, como nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Pará, na região sul do Pará. Nós temos aí um levantamento do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por exemplo, que as terras indígenas aparecem como verdadeiros oásis florestais, como áreas ali totalmente preservada, totalmente verde. Ou seja, é uma prova viva em que o índio ele tem capacidade de conviver com a própria terra e dela tirar seu próprio sustento sem deixar marcas de destruição. As etnias indígenas sempre viveram em perfeito equilíbrio com o ecossistema, o que foi quebrado a partir das influências do elemento desestabilizador, que foi o homem branco. Quando o homem branco, a partir de 1500, chegou aqui no país, ele começou a introduzir uma nova cultura. Isso veio conflitar com a cultura indígena. A cultura indígena preservacionista é ao contrário da cultura do homem branco. Nós temos aí uma exploração, uma destruição, queimadas, desmatamentos em várias regiões do país pelo homem branco. O homem branco que eu falo são as culturas diferentes do homem indígena. Nós temos aí que vão-se as riquezas do solo. No subsolo nós temos alguns recursos minerais, nós temos o ouro, a prata, o cobre, o zinco, o manganês, até mesmo o petróleo, o gás natural. Então o índio acabou sendo levado até mesmo a um processo de desaparecimento junto com esta floresta, com as riquezas naturais. O próprio índio ali foi escravizado por muito tempo durante a exploração do pau-brasil.
Então nós temos aí um processo de desaparecimento nessa cultura indígena. Exemplo disso são os guaranis, os guatós, que hoje são poucos. Então é isto, queridos alunos do 6º ano do ensino fundamental. Esta foi a nossa segunda aula, referente ao conteúdo da segunda semana para vocês aí. Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido a matéria. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Bom, eu vou estar respondendo todo mundo. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas, para que eles também possam entender a matéria como deve ser entendido. Então, um forte abraço, aqui é o professor Antônio Carlos e muito obrigado.